E amigos, o estudo da lição número 3 da parte de quinta-feira, dia 14/10, mostra como título outras imagens, ou a imagem de Deus como um pai, e a imagem de uma herança. O povo de Israel tinha uma dificuldade muito grande de se relacionar com Deus. Talvez o que eles passaram no Egito, de escravidão e todo o processo de libertação, criou nesse povo uma espécie de temor da pessoa de Deus. O Senhor Deus então fez questão de levá-los para o deserto e através de Moisés, que era um homem extremamente paciente, Deus foi mostrando para esse povo como o amor por eles era grande. Chegou a dizer para eles: olha, eu vos tirei do Egito como a águia tira os seus filhotes para cuidar deles e para protegê-los. Então, Deus fez todo um processo de aproximação deste povo. Na verdade, Deus mostrou todo o cuidado, protegendo-os durante o deserto, diante do Mar Vermelho, protegendo contra o exército egípcio, levando eles para o outro lado, fazendo com que o exército fosse totalmente destruído, para que eles não tivessem mais medo, e mostrando para eles um amor insondável, algo incompreensível. Mas eles tinham uma dificuldade muito grande. Todo o processo de escravidão foi apagando da mente deles a ideia de adoração. Agora Deus se manifestou diante do Monte Sinai, ou em cima do Monte Sinai, tremendo o monte e fumegando e fumaça. E aquele povo então ficou com medo, de maneira que eles estavam acostumados a ver os deuses dos egípcios na forma de imagem. Por isso fizeram o bezerro de ouro. Era uma espécie de temor que eles estavam tendo e queria alguma coisa palpável para que eles pudessem ver e pudessem dominar. O bezerro de ouro era um Deus dominado por eles. E quando eles viram Deus, o Deus superior, supremo, criador, eles então temeram. E Deus mostrou para eles que não deveriam temer, deveriam apenas perceber o amor de Deus como um pai se preocupa com o seu filho. Tá? Uma vez uma família estava na praia, de repente o filho mais novo deu um grito dizendo para a mãe que o outro irmão estava se afogando. A mãe olhou e viu o menino sendo levado pelas ondas. A mãe gritou desesperada, o pai estava armando a barraca, largou tudo, veio correndo, se atirou no mar, nas ondas e conseguiu salvar o filhinho. A mãe ficou impressionada com a agilidade com a qual o pai salvou o filho. Mas ele não podia demorar. Era uma coisa urgente, era o seu filho que estava sendo levado pelas ondas e ele, pequenino, com certeza iria se afogar. Mas o pai, conseguiu resgatar o filho em tempo. Tá? Um pastor, ele contou que quando ele era jovem, ele disse que passou por um grande problema. Ele procurou o pai dele e relatou o problema, a situação que ele estava vivendo. Ele disse assim depois: eu não lembro muito bem o que o meu pai falou, mas eu lembro que o meu pai me abraçou com muita ternura e me disse depois assim: filho, eu vou te ajudar em qualquer situação. Ele disse, aquilo foi como se ele tirasse um peso dos meus ombros. Toda aquela ansiedade que eu tinha foi desaparecendo e eu pude então perceber que o meu pai estava disposto a me ajudar e me ajudou mesmo em tudo que eu tive que passar. Ele disse, eu nunca vou me esquecer dessa figura paterna maravilhosa que foi o meu pai. E com isso ele disse, eu tenho uma ideia maravilhosa de Deus como Pai. A pergunta número 7 diz assim, revendo as alianças divinas feitas com o seu povo, que figura é usada para representar a forma como Deus se relacionava com o seu povo? Temos aqui uma passagem de Deuteronômio 8, verso 5, Deuteronômio 14, verso 1 e Deuteronômio 32, verso 6. Deuteronômio 8, verso 5 diz assim, sabes, pois no teu coração que como um homem castiga o seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Essa foi a primeira expressão, a primeira imagem que Deus queria que o povo soubesse. Segunda imagem, Deuteronômio 14, verso 1. Filhos sois do Senhor, não vos darei golpes, nem baterei em vossa cabeça. Deuteronômio 32, verso 6, diz assim, recompensais assim ao Senhor por tudo que ele fez, povo louco e ignorante. Perguntava Moisés, não é ele o teu pai que te adquiriu e ele que te estabeleceu? Esquecesse da rocha que te gerou ou do Deus que te formou? O que vendo o Senhor os desprezou por ter sido provocado a ira contra seus filhos e suas filhas e disse, esconderei o meu rosto deles e vocês verão qual será o seu fim, porque essa geração é perversa. É uma geração que ela não tem lealdade.
Então, para a pergunta, que figura Deus usou para representar nas alianças o seu relacionamento com o seu povo? Resposta, a imagem aqui, ou a figura aqui é de um pai que disciplina o seu filho para corrigi-lo, porque o ama, e para restaurá-lo no caminho do bem. Outro dia nós tivemos a notícia de um pai soube que o filho usava droga. O pai simplesmente matou o filho. E foi assim um escândalo assim mundial. O pai matou o filho em vez de tentar restaurá-lo, de ajudá-lo. Ele disse: de forma nenhuma, eu não tenho paciência para cuidar de um drogado. Eu sei que ele iria fazer muitas coisas erradas, ele ia roubar, ele ia até matar se fosse possível. Então eu já eliminei o problema. Isso é um pai carrasco. Não dá para ter uma ideia de Deus com um pai dessa forma. Deus é representado por um pai que ama, por um pai que se sacrifica, a figura de um pai que vai atrás, um pai que restaura, um pai que, veja, ele bate, mas ele também, assim, passa a mão sobre a ferida e ele, então, ajuda o filho naquilo que o filho precisa. Até existe uma história bonita de um homem que ele era carroceiro, vendia, assim, frutas e verduras, assim, no meio da rua, e ele tinha uma carroça puxada por um cavalo, e ele parava nos lugares, assim, nas esquinas, e então vendendo, atendendo os pequenos comércios que faziam alimentação, e vendia ali suas verduras e as frutas. E um dia ele estava numa das ruas que era assim daquelas pedras paralelepípedo, e quando ele estacionou a carroça, ele foi entregar ali algumas laranjas, bananas para um pequeno comércio, e de repente houve uma explosão, o pneu de um carro estourou, e o cavalo, assustado, disparou. E aquele homem, então, largou tudo que ele estava na mão e correu depressa para tentar segurar a sua carroça. O cavalo patinava ali com o casco naquelas pedras e foi, então, ficando descontrolado, e a carroça foi alcançando maior velocidade. E o cavalo, então, tentando suportar o peso, e foi ganhando velocidade também. E aquele pai correndo pela calçada, correu e segurou o cavalo pelas rédeas, mas o peso da carroça carregada era grande. E o pai segurou o animal, mas o animal acabou atropelando aquele homem, mas ele não largou as rédeas. E brecou, então, o cavalo, e a carroça bateu a roda numa pedra e parou, então, mas o homem estava ferido. As pessoas correram para segurar aquele homem. E uma pessoa disse: meu senhor, por que o senhor correu para salvar uma carroça tão velha e um cavalo que ele poderia sozinho suportar o peso da carroça lá embaixo? O homem disse: por favor, olhem dentro da carroça, vejam se o meu filhinho ainda está dormindo. Quando olharam, ali num cantinho, assim, num alcochoado pequeno, estava o filhinho daquele homem. Ele não tinha com quem deixá-lo, e então trazia dentro da carroça enquanto fazia suas vendas. Por isso, ele se sacrificou daquele jeito para, assim, salvar o filhinho. Não era para salvar a carroça, era para salvar o seu pequenino que estava dentro da carroça. Deus queria que o povo de Israel tivesse essa imagem, essa ideia dele. Um pai que se sacrifica pelo seu filho. A pergunta número 8 diz assim: olhando o amor de Deus por seu povo, que outra imagem é usada para definir o tipo de relacionamento entre Deus e o seu povo? A minha passagem está em Deuteronômio 4, verso 20, onde Deus diz assim: mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro que era o Egito, para que vocês sejam para ele uma herança, como neste dia se vê. E Deuteronômio 32, verso 9, diz assim: porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é parte da sua herança. Então, para a pergunta, que outra imagem, que outra figura Deus usou com o seu povo ao falar do seu relacionamento com ele? Resposta: a imagem utilizada aqui é a imagem de uma herança, uma imagem familiar, onde o pai deixa aos seus filhos uma herança como prova de sua providência por eles. Isso é muito importante. Deus quis mostrar a esse povo que a figura de um pai era importante e a figura de uma herança também. Deus quis mostrar sempre uma imagem familiar. A imagem de uma herança é de um pai que se preocupa com os filhos e então deixa todo o seu capital, toda a sua riqueza para os filhos poderem então ter uma vida boa depois do seu descanso. Então Deus quis dar essa ideia para o povo de que eles eram uma herança. As nações em volta tinham assim muitos acordos, muitos concertos, muitos pactos. E Deus quis mostrar ao povo que o que ele estava fazendo com o povo, a aliança, o pacto, não era diferente dos pactos que os reis faziam entre os reis. Só que tinha uma diferença.
A diferença era que Deus amava o seu povo e então mostrava uma afinidade muito grande para com este povo. Por isso Deus sempre, assim, desejou que seu povo o enxergasse como um pai que amava, um pai que desejava um relacionamento afetivo de reciprocidade, ou seja, entre as duas partes. As alianças ao longo da história mostrou essa busca divina entre o seu povo e ele. Sempre Deus exercendo misericórdia e graça para perdoá-los e para iniciar sempre um novo ciclo a cada aliança. No Éden, Deus fez uma aliança com Adão. Depois Deus fez uma aliança com Noé. Deus fez uma aliança com Abraão. Deus fez uma aliança com o povo no Sinai, Deus fez uma aliança com o povo no exílio, Deus fez uma aliança através de Jesus na cruz do Calvário. E essa aliança é chamada Nova Aliança, nos alcançou. Quando Cristo estava fazendo a Santa Ceia com os discípulos, ele pegou o suco da uva e disse: esse suco representa o meu sangue, este é o sangue da Nova Aliança. E assim, Jesus disse: o meu sangue vai selar o pacto entre mim e vocês, entre mim e a humanidade. De maneira que, quando Jesus morreu na cruz, estava ali selada uma nova aliança, um novo ciclo estava começando e dando oportunidade tanto a judeus como a gentios para que pudessem, então, um dia estar no céu. Isso era amor divino. E Deus só pedia uma coisa: obediência e fé na conquista, assim, da nova terra, da conquista de suas bênçãos, na conquista daquilo que Deus havia prometido. Certa vez um garotinho estava muito feliz porque conseguira desenhar o desenho de um navio. Ele terminou tudo e correu para a mãe, mas antes de correr para a mãe, ele colocou ali duas bandeiras, uma em cada ponta do navio. E então a mãe olhou e disse: filho, que bonito desenho. Filho, essas bandeiras, por que uma está para trás e outra está para frente? O menino disse: mamãe, essas são as bandeiras do navio. E a mãe disse: filho, a bandeira do navio, as bandeiras devem estar sempre contrárias à direção do navio. Se o navio está indo para frente, as bandeiras têm que estar para trás, porque o vento vai bater e vai levar as bandeiras para o outro lado, contrária à direção do navio. A menina disse: mamãe, é que o navio está recebendo um vento de trás para frente. Então a mãe disse: então coloque, filho, as duas bandeiras, de forma, ou seja, uniforme, as duas na mesma direção. Podemos dizer que o cristão tem duas bandeiras na vida, a fé e as obras. Elas devem ser dirigidas pelo vento do Espírito Santo, sempre na mesma direção, através da graça divina. Quando fizermos isso, nós estaremos mostrando que confiamos em Deus como um grande Pai que quer o nosso bem. Essa tem que ser a imagem que temos que ter no coração. Deus é o nosso Pai amoroso. Deus sempre mostrou, assim, a imagem de um pai amoroso, um pai que sempre está junto do seu filho e sofre, se preciso for, com o seu filho. Um dia um filho fez uma coisa muito errada e o pai colocou o filho de castigo lá no porão. Quando foi meia-noite, o pai foi ver o filho no porão para ver se ele estava dormindo. Ele viu que a janta não fora tocada e o menino estava com os olhos arregalados ainda. E o menino disse: papai, deixa eu ir para minha cama, papai. O pai disse: filho, você foi muito desobediente, você tem que ficar aqui no porão, porque você tem que sofrer as consequências de suas atitudes. Isso vai ser importante para você. Mas papai, eu estou com medo, não vou conseguir dormir. O pai disse: então, eu não posso tirar você do castigo, mas o papai vai sofrer o castigo com você. Foi lá, pegou um colchonete e deitou junto do filho, e o filho ficou abraçadinho com o pai, e os dois dormiram aquela noite. O pai sofreu o castigo junto com o filho. Deus é um pai amoroso, que ele está disposto a, se possível, sofrer o castigo junto conosco. Se nós estamos passando por alguma consequência, fruto do nosso pecado ou de alguma desobediência. Mas Deus sempre é amoroso. A sua graça nos alcança. Muitas vezes as consequências vêm, mas Deus nos acompanha nessas consequências. Deus nos abençoe, que a imagem de que Deus mostrou ao povo de Israel de um pai e de uma herança seja uma imagem que, assim, mostre que Deus nos ama também. Querido Deus, obrigado pelo seu amor, pelo seu cuidado, pela imagem gloriosa de um pai que nos ama, um pai que se sacrificou por nós e que está disposto até a sofrer hoje conosco se tivermos alguma situação inadequada. Obrigado, Senhor, por esse amor glorioso. Nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela sua assistência na lição. Deus abençoe. Que você tenha compreensão da lição dessa semana, que é falando sobre a aliança. Estamos vendo que a aliança divina é algo maravilhoso. Sempre foi a vontade divina voltada para o ser humano, para o seu povo no passado e para nós hoje, que estamos caminhando para a Canaã celestial. Deus abençoe a todos. Que haja uma bênção em cada coração.
Fica com Deus. Amém.